Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Bom dia. Todos estão com o boletim em mãos. Se alguém precisar de boletim, temos mais lá com o pessoal. Um texto muito conhecido de todos. Deus tem falado comigo sobre isso também. E é isso que nós vamos compartilhar com os amados hoje. Queridos, vamos então para o texto do nosso boletim. Nosso texto base hoje é João 8, 31 e 32. Vamos ler juntos? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, fala conosco pela Tua palavra, que Teu Espírito venha revelar a Tua palavra em nós. Glorifica o nome de Cristo nesse momento. Edifica a Tua igreja, Pai, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, amados, inicialmente, antes de entrarmos diretamente no texto do boletim, nós precisamos relembrar, aproveitando a oportunidade da ceia de hoje, que é uma lembrança, né? Nós precisamos relembrar e entender que Deus, ao pronunciar sua sentença no Éden, por causa do pecado a Adão e Eva, fez uma promessa de fornecer-lhes um Salvador, nascido de seus próprios descendentes. Que este sofreria nas mãos do inimigo, de sua alma, mas que ao fim esmagaria o inimigo com seu pé e o libertaria do seu poder. Você que costuma ler a Bíblia, isso está relatado no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, após a queda. Deus fez essa promessa a Adão e Eva. Esse Salvador seria a semente da mulher, de natureza verdadeira humana. Como homem entre homens, ele se ergueu como nosso defensor, enfrentando e destruindo o diabo e todas as suas obras. Isso nós vemos, eu peço ao Marcelino que coloque o texto de 1 João 3,8, onde nós podemos ler assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Muitos falam que Deus abandonou a sua criação depois da queda, depois do pecado. Mas isso não é verdade. E isso tem me incomodado um pouco, porque nós temos tido o privilégio de conviver com muita gente. E às vezes eu vejo cristãos que se dizem regenerados ouvirem das pessoas assim: mas por que Deus deixa isso acontecer? Deus abandonou a sua criação depois do pecado, por isso está acontecendo tudo isso. E os cristãos concordam com isso. E isso, meus amados, não é verdade. Deus nunca abandonou a sua criação. Ele continua, mesmo depois da desobediência, continua nos amando e não desistiu de nós. Ele nunca desiste de nós. Quem desiste dele somos nós. Deus sempre trabalha com o seu remanescente, com o seu povo remanescente. Como podemos afirmar isso? Com base no quê? Nós vemos em toda a Bíblia Deus buscando a sua criação. Nós temos várias passagens, vários homens utilizados por Deus para sempre buscar a sua criação. Mas nós vemos sempre o homem fugindo de Deus. Vou citar algumas aqui, nós temos inúmeros, mas
Inicialmente, Deus começou com Noé e a arca, em Gênesis 6. Em seguida, Abraão e seus descendentes, a partir do capítulo 12 de Gênesis. Os profetas, eu, nesse caso, destaco aqui a designação de Jeremias por Deus para encorajar o povo ao arrependimento do pecado. E a confiança do Senhor como única esperança de salvação. Mas o que nós vemos no passar dos tempos é o homem quebrando sempre essa aliança de fidelidade de Deus. Mesmo assim, o Pai sempre levantou homens comprometidos com a obra do Senhor, para apontar para aquele que viria, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos em toda a Bíblia Deus apontando para aquele que viria, aquele que venceria, aquele que nos libertaria do pecado. Amém? Amados, então agora nós podemos começar com o nosso texto do boletim desse domingo. E a primeira questão que nós extraímos, então, do texto de João 8, 31 e 32. Vamos ler novamente, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira questão que extraímos aqui do texto é que pouquíssimos judeus creram em Jesus Cristo. E quando falo pouquíssimos, são poucos mesmo. A Bíblia confirma isso no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, ao apresentar o Filho de Deus como o Verbo. O pastor Eric leu aqui o texto. O Verbo que existe desde a eternidade e existia já antes da criação. O Evangelho de João contém um resumo das verdades vitais sobre Cristo. Ele é Deus, Criador do mundo, fonte de todo o conhecimento verdadeiro de Deus. Ele é a fonte de toda a graça que veio ao mundo revelar a verdade salvadora de Deus à humanidade caída. Jesus, em João, ele faz 7 declarações de quem ele era, ainda é e sempre será. Você crê nisso, meu amado? Primeiro, pão da vida. Segundo, luz do mundo. A porta. O bom pastor. A ressurreição e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E a videira verdadeira. Eu não vou entrar nesses itens aqui, porque nosso pastor Glênio tem trabalhado nos últimos meses com muita sabedoria e muita propriedade sobre cada item desses que ele está trabalhando no livro de João. Se você não acompanhou essas pregações, você pode baixar no site da igreja. Você tem todas as pregações de domingo à noite do pastor Glênio, desde o começo do livro de João até agora. Ele está trabalhando sobre a videira verdadeira, né? No entanto, ele foi rejeitado pelo seu povo. O que nos fala João 1, 10 e 11? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha só. Mais uma vez, Deus buscando a sua criação, o seu povo. Cristo, o Criador, veio para o povo que tinha as promessas da sua vinda, mas esse o rejeitou. Após o Verbo se revelar ao mundo, fazer inúmeros sinais e milagres, e Jesus ainda enfatizar sua missão como filho aqui na terra,
muitos ainda murmuravam e não criam nele. Inclusive os discípulos se escandalizavam e abandonaram-no, incluindo aí seus próprios irmãos que não criam. Você lê um pouco a Bíblia, você vê isso claramente. E muitos irmãos de Jesus, no início, talvez por inveja, talvez por alguma situação familiar ali, nós cremos que isso é uma questão que já o inimigo trabalha nas pessoas que não têm verdadeiramente a experiência. Né? Dentro da própria família de Cristo tinha os irmãos que não criam nele. Vamos ver o que diz João 6,67. Diante desses fatos, Jesus se vira para os 12 e pergunta: porventura queres também vós outros retirar-vos? E aí Jesus sempre é direto. Jesus nunca faz onda para falar as coisas. Jesus sempre vai no foco. Ele fala: e vocês 12? Vocês também não querem cair fora? E aí o que acontece? Nesse instante, Pedro, movido pelo Espírito Santo, nos versos 68 e 69, responde o quê? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Olha só, para quem conhece um pouco Pedro, a história de Pedro, a gente sabe que o temperamento dele não era esse. Mas aqui, o Espírito Santo revelado, se revela a ele e ele responde isso para Jesus. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Nós reconhecemos que tu tens as palavras da vida, que tu és o Santo de Deus. Pedro aqui confirma ser um autêntico discípulo de Cristo. Discípulo verdadeiro e persistente que vê em Cristo as verdades que levam à comunhão com Deus e à glória celestial. E isso, meus amados, nós não vamos conseguir com as nossas atitudes, com as nossas práticas, mas aos pés do Senhor e pedir a revelação do Espírito Santo. Mas e nós? Nós aqui hoje, 2021, na Primeira Igreja Batista, a você que está nos acompanhando também, e nós, para onde iremos? Nós cremos realmente que Cristo tem as palavras da vida eterna? Nós cremos que Cristo é o Santo de Deus? Para você pensar, para você colocar isso diante de Deus. Ou será que nós, se estivéssemos lá no lugar dos judeus da época, não agiríamos da mesma forma? A segunda questão é que, se permanecermos na palavra do Senhor, seremos tornados verdadeiramente seus discípulos. Um discípulo é uma pessoa que se submete a um mestre ou a um professor, a fim de se assemelhar a ele na fé e na prática. Vamos ver o que diz o texto de João 13, 15 e 16. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Jesus enfatiza ainda isso um pouco mais para nos mostrar a importância dessa questão em João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como que eu tenho amor para com o Vinícius? Como que o Vinícius tem amor para comigo?
aroma suave, agradável a Deus, as pessoas que foram resgatadas do pecado podem, pelo Evangelho de Cristo, alcançar outras. E a palavra fala que Deus se agrada, Deus se regozija com vidas alcançadas. Nós temos festa no céu. Como é que nós alcançamos vida? Como é que nós podemos transpassar esse amor? Como é que nós podemos alcançar, tocar nas outras pessoas? A palavra de Deus diz que temos festa no céu quando nós olhamos para uma pessoa e apresentamos a Jesus Cristo através do nosso testemunho de vida. Muitas vezes não precisamos falar. Aliás, muitas vezes é melhor ficarmos calados e deixar o aroma de Cristo tocar nas pessoas através do nosso agir, do nosso falar, do nosso testemunhar. O autor Kent Phillips, em seu livro A Formação de um Discípulo, afirma: se você não tiver um alvo para a sua vida, é provável que fique à deriva. Se o seu alvo for o nada, ele diz aqui, provavelmente o atingirá. Mas eu ouso dizer que com certeza atingirá. A respeito disso, Jesus fala em João 14:6. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amado, não fique à deriva. Não fique indo para onde o vento soprar. Não fique boiando na situação de que o mundo é assim mesmo, Deus nos largou aqui, e agora? Vá para a palavra. Ainda um outro autor, Thomas A. Kempis, em seu livro Imitação de Cristo, afirma: sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. Eu sou o caminho que deves trilhar, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho sem perigo, a verdade sem erro, a vida sem morte. Se perseverares em meu caminho, alcançarás a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. E quem que afirmou isso? Apesar do Kempis aqui ter colocado em seu livro, quem que afirma isso? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como já falei, meu amado, não fique sem um alvo na caminhada. Não fique perdido. Peça ao Pai, vá para a palavra e permita que Deus use você, conforme a vontade dele, não a sua. Mas eu não sei falar, eu não sei. Meu amado, tem tantas situações que você pode tocar nas pessoas, tem tantas situações que você pode amar as pessoas. Pense aí, no seu dia a dia. Como você tem tocado nas pessoas? Você está refletindo a vida de Cristo, que foi graciosamente nos dada a um preço muito caro, que foi a sua morte na cruz? Então reflita sobre isso. Amados, a terceira questão do nosso texto é que a própria verdade se revela a nós. E se revela tornando-nos livres. Ela simplesmente não se revela, ela se revela e age de uma forma a nos tornar livres. A mentira pode livrar momentaneamente alguém de uma situação embaraçosa. O engano pode ajudar o homem num determinado negócio.
A corrupção pode gerar muito poder e riqueza, porém, segundo a palavra de Deus, o fim de todo aquele que pratica tais coisas é o lago de fogo e enxofre. Misericórdia, amados. Vamos ver o que diz Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui, meu querido, aqui não escapa ninguém. Ou você se acha capaz de se livrar disso tudo que foi falado aqui? Aqui, e aí aqui nós podemos pegar aqui os mais brandos dessa relação aqui. Por exemplo, eu sou covarde? Eu sou incrédulo? Eu sou idólatra? Eu sou mentiroso? Se não for pela misericórdia do Pai, eu com certeza, amados, falo para vocês aqui, com certeza eu estaria na segunda morte. Infelizmente, vivemos uma sociedade onde o conceito de pecado está distorcido totalmente e até mesmo inexistente. Os conceitos deste mundo nos levam à excitação e ao prazer, pois no coração do homem sem Cristo prevalece o desejo pelo engano. Lá no Éden, o homem foi enganado. E a partir de então, a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. Por quê? Porque foi corrompido lá no Éden. De acordo com a Bíblia, enganados é a descrição apropriada de todos os seres humanos que ainda não creram na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Provérbios 14:12 nos fala: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. No fim, nos parece caminho cheio de flores, mas ao fim desse caminho nos leva à morte. Meu querido, você que está em pé, cuide para que não caia. A palavra de Deus nos alerta sobre isso. Não fique cuidando da vida do Hildo, da vida do Vinícius, da vida dos irmãos. Cuide para que você não caia, cuide para que você esteja firmado na palavra de Deus. Graças a Deus e pela revelação do Espírito Santo, a Bíblia não só nos leva a reconhecer que vivemos no engano, que somos pecadores, escravizados pelo pecado, mas nos traz a boa nova. É que Deus deseja que todos pelos quais Cristo morreu sejam libertos e conhecedores da verdade. Amém? O que nos fala 1 Timóteo 2,4? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui, amados, todos aqueles aos quais o Pai deu ao Filho e que o Filho morreu por eles na cruz, eles já experimentaram essa verdade, já experimentaram essa libertação. Porém, nem todos ainda sabem disso. Eu, por muito tempo, não sabia disso. Eu fiquei muito tempo tentando agradar a Deus por causa do meu passado, por causa das minhas coisas, por causa dos meus pecados.
não é da vontade de Deus que o homem morra no pecado. 2 Pedro 3,9 nos fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é da vontade de Deus que aqueles por quem Cristo morreu fiquem desconhecendo essa verdade. A maravilha é que a boa nova não fica somente no desejo, mas a grande notícia é que Deus já providenciou o meio para dar ao homem a alforria do pecado. Vocês creem nisso, meus amados? Deus já providenciou isso mesmo? Ou será que nós ainda estamos esperando alguma coisa acontecer? Ele provou isso dando o seu Filho unigênito para morrer na cruz, levando o homem a morrer com ele, libertando-o assim de sua própria prisão. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos o mundo oferecendo uma morte eterna e nós temos Cristo nos resgatando dessa morte eterna. Com o que você vai ficar? E aqui, meus queridos, nós vemos um ponto muito importante em nossa salvação. Se houvesse qualquer outra forma de Deus salvar o homem de sua iniquidade, não teria entregue seu Filho amado e único Filho. Somente por Cristo Jesus o homem pode ser salvo do pecado. E aí, meus queridos, nós vemos muitas ofertas por aí. Talvez você tenha ouvido também muitas ofertas que vão te livrar do pecado. Ou vão te dar o céu, melhor. Vão te dar o céu. Porque ir para o céu é uma coisa. Livrar do pecado é outra coisa. Ir para o céu é uma consequência. Então nós precisamos estar atentos para não simplesmente querermos ir para o céu. Mas antes mesmo disso, ser sal e luz aqui nessa terra. Por graça e misericórdia do Senhor, por amor. Que fala Atos 4, 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meu querido, não existe milagre fora de Jesus Cristo. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Eu sei que você às vezes está cansado de ouvir isso. Mas infelizmente no nosso dia a dia nós vemos pessoas ainda não demonstrando isso. Sabem, mas parece que ficou na mente. Não desceu ao coração. Alguém já falou, né? Que a maior distância é da mente para o coração. Caia aos pés do Senhor, meu amado. Suplique misericórdia para que o Espírito Santo venha revelar isso ao seu coração. E ainda em Apocalipse 1, 5 e 6, nós temos o seguinte texto. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. É por ele.
a fiel testemunha, o primogênito, o soberano dos reis da terra. Aqui Deus está nos mostrando que não existe rei, não existe pastor, não existe pessoa que possa nos dar essa condição de nos libertar dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Você é um sacerdote na sua casa, nos seus relacionamentos? Ah, mas isso é muito difícil. É difícil quando nós tentamos fazer isso por nossas forças, mas quando dependemos totalmente do Espírito Santo vir agir nas nossas vidas, isso se torna como água na mão, ela vai naturalmente. Quem é esse Jesus, então? Foi aquele rejeitado, mas que se tornou a pedra angular, principal, onde não há salvação em nenhum outro. A palavra de Deus está repleta de revelações que mostram o caminho da liberdade para o pecador. Repetindo o texto de João 8,32, diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Cristo Jesus tem o poder de quebrar os grilhões do pecado. Jesus, movido por um amor sem igual, substituiu-nos e nos batizou, nos incluiu na sua morte, libertando-nos do pecado e da morte eterna. O Pai o ressuscitou e, como estávamos nele, fomos ressuscitados para uma nova vida em Cristo Jesus. Você crê realmente nisso, meu amado? Ou isso tem se tornado uma retórica na sua vida de falar, repetir? Que o Pai tenha misericórdia de todos nós e nos leve realmente a ter uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. As pessoas perdidas deste mundo têm uma pergunta recorrente. Não sei se você já ouviu as pessoas falarem assim: ah, mas esse mundo não tem mais jeito. Como conhecer a verdade se vivemos num mundo onde é a mentira que prevalece? Se eu não mentir, eu não vou conseguir aquele emprego. Se eu não mentir, eu não vou ter sucesso naquele negócio. E assim por diante. Meu querido, a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, e todas as demais verdades reveladas em Cristo, estão onde? Estão descritas na palavra de Deus, estão descritas na Bíblia. Jesus nos ensina a ter um relacionamento íntimo com o Pai. Na oração que nos ensinou nos Evangelhos, a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a ter um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento vem para aqueles que ouvem e obedecem às Escrituras. Jesus fala em Lucas 11:28, que são bem-aventurados os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Você tem ido para a palavra, meu querido? Você tem ouvido Deus falar com você? Ou isso tem sido mais um preenchimento do teu HD aqui de conhecimento? Porque se for só um preenchimento de conhecimento, meu amado, misericórdia de nós. Citando novamente Kate Phillips, ele fala o seguinte: estou convicto de que existe um princípio orientador ou uma ordem direta na palavra de Deus para cada decisão que tenho que tomar. Se não conheço a vontade de Deus em dada situação,
é mais provável que eu não conheça a palavra de Deus. Você tem ido buscar no Senhor quando tem que tomar uma decisão? Qualquer que seja ela? Desde comprar qualquer coisa mais simples até fazer um negócio maior? Quando você está prestes a decidir sobre o seu futuro profissional, sobre um casamento, sobre... Enfim, se nós não colocarmos isso diante de Deus, se a palavra de Deus não for um orientador para as nossas vidas, aí você fala assim, mas a palavra de Deus foi escrita quando? Falam aí em 2000, sei lá, né? Muito tempo atrás. Como que ela vai saber o que eu preciso agora? Mas, meu amado, a palavra ela é viva e eficaz. Ela nos revela aquilo que precisamos hoje, em 2021. O escritor Evans H. Hopkins, em seu livro O Andar que Agrada a Deus, ele nos ensina. Cristo revelou a nós o segredo de sua obediência. Ele não disse apenas, siga-me, faça o que eu faço. Imite-me nas ações visíveis da minha vida. Mas ele disse, siga-me nas condições espirituais que são essenciais para a minha própria obediência. E João 15:4 nos fala o seguinte: o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Cristo obedecia totalmente ao Pai, porque eles tinham um finíssimo relacionamento, e tem ainda. Como nós queremos ser produtivos se não temos um relacionamento afinado com o Pai? Como nós queremos tocar nas pessoas se eu quero ser independente de Deus? Meu querido, precisamos meditar sobre isso. Precisamos colocar isso diante de Deus. Como tem sido o meu relacionamento com a Trindade Santa? O que impede alguém de ser salvo? Aí você pode relacionar uma série de questões, mas o importante é, o que impede você de ser salvo é a tua incredulidade. É o amor ao pecado, é a justiça própria, é a fascinação pelas coisas desse mundo. E, meus queridos, você está livre disso? Você por você mesmo, você consegue não estar fascinado pelas coisas que esse mundo oferece? Como então alguém pode ser salvo? Convencido do seu estado de pecador, veja bem, a palavra é convencido, não se convencer. Convencido de seu estado de pecador, confessando a Deus a sua miséria espiritual, crendo e confiando sem restrições no sacrifício de Jesus na cruz, confessando que foi incluído e batizado em Jesus Cristo no madeiro. Querido, isso aqui não é uma fórmula que você tem que decorar e praticar daqui para frente. Não. É uma questão que você tem que colocar aos pés do Senhor. Pai, misericórdia. Me convença, Senhor, do meu estado de pecador. Eu confesso a Ti a minha miséria espiritual. Eu creio, eu confio
sem restrição no sacrifício de cruz, na minha inclusão, na minha morte e ressurreição com Jesus Cristo. Isso é sério, meus amados. Coloque isso diante do Pai. É muito sério, porque os tempos estão, enfim, esse mundo não vai melhorar. Não adianta nós esperarmos melhoras para esse mundo. Meus queridos, já indo para o final, depois nós teremos a ceia. Nós, você e eu, hoje, por meio da palavra de Deus, conhecemos a verdade, conhecemos o Deus que ama a sua criação, conhecemos o Cristo Jesus, o libertador. Vivamos, pois, essa liberdade, esse amor, com grande responsabilidade de levarmos ao conhecimento de muitos. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Por isso mesmo é que nós temos que pregar. Nós temos que testemunhar da vida de Cristo. Que nosso Pai, por meio do Espírito Santo, nos capacite para isso. Amém? Amém, amados. Deus continue tendo misericórdia de nós. Ele não desiste de nós. Ele quer que nos acheguemos a Ele com simplicidade e dependentes daquilo que Ele pode fazer e vai fazer segundo a sua própria vontade.